Olá, seja muito bem-vinda a mais um Manipule Ação. Nesse quadro eu ajudo você, farmacêutico, dono de farmácia, a se tornar mais seguro, mais valorizado e para ação nesse mercado de cosméticos, medicamentos e suplementos. Bom, e esse episódio de hoje, especificamente, é um presente para você, dono de farmácia. Sim, por conta da nossa querida semana Dia do Cliente. Claro que eu preparei algo super mega especial em nome da AB Consultoria Farmacêutica. Mas para isso eu convidei um grande parceiro nosso. Por quê? Deixa eu aqui contextualizar aqui para você. O tema da aula de hoje é Dia do Cliente, a tecnologia que vai triplicar a produtividade da sua farmácia magistral. Bom, farma e dono de farmácia, por que eu trouxe esse tema aqui? Vocês sabem, né, que nós somos uma empresa de consultoria, cursos e treinamentos, e eu me deparo diariamente com gargalos no laboratório relacionados à produtividade, e não conformidade na uniformidade de conteúdo, tá? E além de outros gargalos, grandes problemas relacionados a processos. E eu fiquei pensando, bom, como oferecer algo do dia do cliente que eu possa, de fato, agregar solucionando esses gargalos. Então, você que é dono de farmácia, você que é farmacêutico, quer minimizar gargalos como esse, fica até o final, porque, como presente do dia do cliente, eu vou não só te dar um conteúdo aqui incrível, tá? Incrível, inclusive com prática, tá? Mas também vou fazer uma oferta muito especial em parceria com a Powder Mix, tá? Bom, mas segura aí, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui agora, deixa teu like. Você que é farmacêutico, você que é técnico, compartilha agora esse vídeo para o dono da farmácia, porque eu nunca ofereci nada igual. O pessoal da Powder Mix pensou que eu estava louca, né? Quando eu os procurei para... Eu simplesmente, gente, vocês vão ver. Segurem aí que vocês vão ver, porque o pessoal perguntou se eu estava louca, mas assim, brincadeiras à parte, vocês, quem me conhece já aqui, né, de longa data, inclusive, quem é meu aluno sabe o quanto eu tenho propósito de transformar esse mercado, né? Então eu resolvi fazer isso. Agora deixa eu te falar uma coisa, tá? O que acontece? Por exemplo, no combo despedida, na aula que eu fiz de combo despedida, gente, muita gente chegou atrasado. E eu até prolonguei um pouco para não deixar ninguém para trás. Mas essa oferta não depende só de mim, você vai entender por quê, né? Mais à frente. E eu recomendo fortemente que você não deixe essa oportunidade passar. Porque, novamente, o depois não vai existir mais. Então, aproveita, porque vai ser uma oportunidade única de virar a chave no teu laboratório em termos de produtividade e em termos de entregar máxima qualidade no produto final, quando se refere à manipulação de formas farmacêuticas sólidas. Antes, eu quero conversar com você, Farma, sobre problemas relacionados a processos no teu laboratório de sólidos e como solucionar. Então, eu vou te explicar na prática como pegar alguns gargalos e solucionar esses gargalos através da implementação de tecnologia, tá? Então, o que acontece? O fato é que todo processo existe margem de erro. Em todo processo existem o quê? Os pontos críticos. Todo processo existe margem para falhas operacionais, tá? E o fato é que quanto mais gargalos, quanto mais retrabalhos, quanto mais não conformidades são identificadas durante o processo da farmácia, né, para ser identificado ali, né? Nada de passar assim, farmácia, dono de farmácia, farmacêutico, é fundamental que você tenha controles de processo na sua farmácia. Por quê? Para que uma vez que exista alguma falha, essa falha ela seja identificada de forma precoce ou não é nem de forma precoce, é porque se você identificar a falha ali durante a manipulação, já não é precoce, mas o que eu estou querendo dizer é que você se antecipe e verifique essa falha antes do produto chegar ao cliente final.
Claro que se você se identificar uma determinada falha antes de produzir o manipulado, produzir um suplemento, por exemplo, melhor, perfeito. Agora, se você identifica durante o processo o que é que você vai fazer, você vai implementar melhorias para que essa falha não se torne recorrente. Por quê? E aí, agora eu quero entrar de fato nos principais problemas que eu identifico que está ali no meu dia a dia com clientes, com os mentorados, com os nossos alunos, durante o processo de manipulação sólidas. Quais são essas falhas? Gente, retrabalhos. Retrabalhos na manipulação são um dos gargalos que eu mais percebo no dia a dia da farmácia com manipulação. Muito importante você atentar para os retrabalhos e muitas vezes, na maioria das vezes, o dono da farmácia, ele não está ciente do quanto de retrabalho está ocorrendo no laboratório. Por quê? Porque muitas vezes ele não está interno. Tá? O teu manipulador, ele pode estar tendo muito retrabalho, não por culpa dele, tá? Por conta do processo que está falho. Tá? O manipulador, ele é um operador. Ele vai estar ali, o que chega no claro que tem técnicos fantásticos que detectam falha na quantidade do pó que vem ali na ficha de pesagem, mas um operador, né, um manipulador que não tem muita experiência, por exemplo, ele vai pesar a quantidade que vem ali na ordem de manipulação. Você concorda com isso? O farmacêutico, ele também vai fazer o cálculo, né? Por isso que o farmacêutico ele tem que ter uma expertise em cálculo, ele vai fazer o cálculo teórico ali, vai conferir a ordem de manipulação, ok, vai para frente, vai colocar a ordem de manipulação para frente. Entretanto, se a tua equipe, né, não estiver bem capacitada, o que é que vai acontecer? Muitos retrabalhos. Então, vamos aqui para a prática. Chegou uma ordem de manipulação, o pesador executou a pesagem. Quando chegou lá no encapsulador, para quem tem operadores segregados, né? Um profissional para cada etapa, mas está tudo bem se você tem um único profissional para todas as etapas. Então, fez a pesagem, vai ali para o encapsulamento, encapsulação, como queira chamar. Encapsulou, faltou pó. Encapsulou, sobrou pó. O que é que vai acontecer? Retrabalho. Fez o peso médio, deu uma variação de peso exorbitante. Ou até deu uma variação de peso que de acordo com a configuração que você fez, passou no teste. Mas na prática, quando você vai fazer lá o teste, a validação através do teste de controle de qualidade externo, deu não conforme. Então, você está percebendo? Focando aqui na manipulação de cápsulas, especificamente, parece muito fácil, mas existem muitos detalhezinhos no processo que uma determinada falha vai gerar muito retrabalho, falta de pó, sobra de pó no tabuleiro, peso fora da faixa de especificação, uniformidade de conteúdo não conforme, tá? E quando eu tenho retrabalhos, vai influenciar em quê? Em baixa produtividade. Quando eu tenho produção manual, manipular ali com saco, com grau e pistilo, existe uma maior margem para falhas na uniformidade de conteúdo, no peso médio e falhas durante o processo de encapsulação. Claro, gente, hoje nós estamos em 2025. Sua farmácia, ela tem que buscar cada vez mais tecnologia. Eu sou totalmente a favor de você começar com o que tem o sentido de entregar a qualidade, a base de uma qualidade, né? Porque se a tua farmácia existe, ela já tem que entregar a qualidade. Qualidade, assim, é o mínimo que você deve entregar, através de processos manuais. Mas você precisa implementar a melhoria contínua. Você pode estar começando com manual, mas daqui a alguns meses, você tem que implementar a tecnologia. Claro que você que está abrindo farmácia, se você puder já investir em tecnologias, vai ser de fundamental importância, tá? E eu vou te dar um exemplo claro, né?
Já entrando nas soluções. Já antecipei aqui como solucionar essas falhas no processo, né? Para que você aumente sua produtividade e minimize seu retrabalho. Lembrando que quando eu minimizo o retrabalho, eu não vou estar impactando só a produtividade, eu vou estar impactando diretamente no custo, eu vou estar reduzindo o meu custo de operacional, que não é baixo. Não sei se você, é dono de farmácia, tem noção do teu real custo operacional, mas não é baixo. Tira ali quando você vai ver a tua folha de pagamento, tá? Então, a tua operação, ela tem que ser limpa, ela tem que ser otimizada, a tua operação, ela tem que ter o mínimo de falhas no processo, tá? E quando eu tenho um custo minimizado, vai impactar diretamente o quê? Em aumento da margem de lucro. Você está entendendo que a minha conversa aqui está em outro nível com você? Você tá percebendo isso? Claro, vou trazer aqui aula prática, sim. Mas a minha conversa com você, dono de farmácia farmacêutico, a gente precisa ir além de fórmulas. A gente precisa ir além de técnica de preparo. Você tem que focar em minimização de custos, aumento de produtividade e maximizar a tua lucratividade. Tá? Nós não estamos mais em um mercado para arrumadores. E meu propósito aqui com isso é tão grande que o que eu vou trazer aqui para vocês no final da aula é algo que eu nunca trouxe de verdade. Por quê? Porque eu quero que, a partir de hoje, você implemente a tecnologia na tua farmácia de uma vez por todas. E sim, implementar uma tecnologia faz parte da melhoria contínua da tua farmácia. Ou você quer estar ali na mesmice, ser só mais uma farmácia? Muda hoje. E hoje vai ser uma grande oportunidade para tu mudar, para tu implementar essa tecnologia, tá? E o fato é que quando a gente fala, por exemplo, de densidade, né? Eu posso fazer a densidade com a provetinha, Alana? Pode, aproveita, gente, aproveita, pode. Mas eu até, inclusive, fiz um vídeo aqui no canal, não sei se esse vídeo está disponível ainda, comparando os 3 métodos, 3 formas de você fazer densidade. E eu fiz no vídeo e já fiz N vezes nos clientes, né? Gente, é absurdo quando o cliente ele faz densidade com proveito e densidade com densímetro. É uma diferença absurda. O densímetro ele tem muito mais precisão do que o aproveito, tá? Embora lá na farmacopeia tenha o quê? Aproveita. Mas a gente tem que trazer aqui realidades do mercado, né? A gente tem que trazer para você aqui realidades que acontecem no mercado, tá? E qual é a realidade? Precisão. Tá? E quando eu falo em precisão relacionada à densidade, vai ser de fundamental importância. Por quê? Porque se eu não alimentar lá no sistema a minha densidade de forma precisa, claro que considerando a operação do encapsulamento, tá? Considerando a real operação da etapa de encapsulamento, se eu não trabalhar de forma precisa, o sistema vai calcular uma quantidade maior de pó, de recipiente do que necessário, ou uma quantidade menor. Ou ele não vai conseguir selecionar a cápsula de forma assertiva. Por quê? Por quê? Porque quando o sistema ele escolhe o número da cápsula, faz o cálculo da quantidade de recipiente, o que é que ele está considerando? Relação peso-volume. E como é que eu faço essa relação peso-volume de cada insumo? A densidade, através do método de densidade, né? Então, se o meu pó, um exemplo claro, tá? Se a densidade do meu pó vamos trabalhar aqui fictício, 2 gramas por ml. Isso significa o quê? Que para ocupar um volume de 1 ml, eu vou precisar de 2 gramas do pó. E eu faço ali a densidade na proveta, eu calculo 1 grama por 1 ml. Então, quando o sistema ele vai calcular, na prática, ali a quantidade do pó necessário para uma cápsula, né? Ele vai entender, então para eu ocupar 1 ml, eu só vou precisar de 1 grama do pó. Sendo que na prática não é, você vai precisar de 2 gramas do pó.
Então, o que é que vai acontecer? Vai faltar pó. Você está entendendo? Então, olha a importância de você usar um instrumento preciso. E, gente, quando eu falo instrumento preciso, é a minha percepção de mercado, é a minha percepção baseada na realidade dos processos que nós implementamos em farmácias que estão em fase de abertura, em farmácias que estão otimizando processos, tá? Durante o ensino junto aos nossos alunos, certo? Durante o processo que a gente desenvolve aqui de validação interna no nosso laboratório, ok? Então, é baseado nessa nossa percepção, tá? Feedbacks de alunos. Então, assim, não se compara, tá? Quando a gente usa o densímetro da Powder Mix, eu tô falando da Powder Mix porque é o que eu uso aqui, gente. Eu já vi, aí já é feedback de alunos, tá? Alana, eu comprei um densímetro de uma marca X. Não tá funcionando. Não tem precisão. Se não tá funcionando, não tem precisão. Porque o densímetro da Powder Mix, eu realmente garanto. Gente, eu não tô falando isso, não é propaganda, não. Eu já usava o densímetro da Powder Mix sem conhecer exatamente quem era a Powder Mix. Eu implementava nos nossos clientes antes de eu ter qualquer relacionamento com a Powder Mix. Hoje eu tenho um relacionamento. Hoje eu estou fazendo essa aula porque eu tenho um relacionamento com eles e, de fato, agora eu entendo o que é que tem por trás dessa grande precisão, do comprometimento que essa empresa tem com o cliente, tá? E o fato é que quando você usa o densímetro como instrumento para fazer a densidade dos insumos, realmente você minimiza os gargalos ali de falta, sobra de pó, tá? Outra solução fundamental, tá? Mistura e trituração de pós, certo? Quando eu uso equipamento, né? Eu implemento a tecnologia para mistura e trituração de pós, eu estou, né? Eu fiz até uma validação também comparando, manipulando 4 formas. Aqui eu tenho um equipamento, o do vídeo vão ser um equipamento com 2, tá? Com 2 recipientes, mas aqui eu tenho 4 recipientes, ou seja, aqui à direita, esse equipamento ele é um triturador e misturador de pós, ele vai triturar e misturar 4 formulações de forma simultânea, tá? E eu ganho muito tempo. Vai impactar o quê? Aumento da produtividade, certo? Bom, então, implementação da tecnologia, uso de densímetro e o uso de misturador e triturador de pó da Powder Mix vai te ajudar muito para solucionar problemas como esse que eu apresentei aqui anteriormente, né? Que são os principais problemas de um laboratório de sólidos, tá? Outra solução, aplicação de cálculos com segurança, tá? Então, você como farmacêutico, você precisa se capacitar nos princípios fundamentais de cálculos farmacêuticos, regra de 3, operações matemáticas. Você precisa entender como aplicar fator de correção com precisão, tá? Fator de equivalência. Você precisa entender como converter unidade de medidas, calcular a quantidade correspondente, por exemplo, à gota, né? No caso de formulações líquidas, aqui eu estou sendo um pouco mais genérica, tá? Como os cálculos podem melhorar a segurança e eficácia do produto quando eu trabalho, por exemplo, um peso médio, certo? Ok? Então, você precisa ter clareza de aplicar os cálculos de forma prática no seu dia a dia, ok, Farma? Então, essa é uma outra solução para você, dono de farmácia. Além de implementar uma tecnologia, você vai capacitar a tua equipe relacionado no que diz respeito a cálculos farmacêuticos, cálculos do dia a dia, tá? O software de gestão, ele pode estar ali lindo, bonitinho, mas se tua equipe ela não tiver um mínimo de noção em cálculos, opa, é um grande problema, certo? Terceira solução para você solucionar problemas relacionados a processos. É importante você, dono de farmácia, é muito importante que você, farmacêutico, tenha um preparo para validar processos, tá? Você realmente sai, quando você se depara ali com o peso médio, com um relatóriozinho do peso médio de cada formação, você entenda o que você está aprovando. Desvio padrão, coeficiente de variação.
até que ponto realmente eu consigo aprovar, eu considero qual é a margem máxima e a margem mínima do desvio do peso, tá? O percentual máximo, certo? Limite superior, o peso máximo e o peso mínimo, certo? Então, é importante você ter uma clareza sobre peso médio. Você ter uma clareza sobre os laudos. Pegou um laudo de matéria-prima, entender se vai aplicar fator, se não vai aplicar fator. Entender até que ponto eu considero, eu aprovo ou não aquela matéria-prima baseada nos parâmetros físico-químicos que existem ali naqueles laudos, né, que estão descritos ali no laudo. É importante você executar com maestria, sim, os testes relacionados ao controle de qualidade, e a densidade é um desses testes, tá? Analisar os laudos referentes a produto acabado. E em caso de não conformidade, saber como proceder. Porque eu percebo muito que às vezes vocês têm uma falta de direcionamento. Deu um probleminha, recebeu um laudo não conforme, já dá um desespero. Ai, meu Deus, na inspeção, o que é que eu vou fazer? Não, calma. Existe um passo a passo para isso. Você precisa saber como proceder. Então, repetindo, implementação de tecnologia, ter uma boa expertise em cálculos farmacêuticos e saber validar processos. Com esses 3 pilares, não tem como você não conseguir melhorar a sua produtividade, minimizar gargalos no laboratório. Ok? Então, como eu percebi que quando os nossos clientes eles implementam esses 3 pilares, a farmácia voa. Não tem como, a farmácia voa, o laboratório voa. Time mais engajado, porque tem ali tecnologia, time mais capacitado, porque recebeu treinamentos. O resultado é muito claro, tá? Então, eu percebi, por que não estimular, né, o dono de farmácia, o farmacêutico, a implementar esses 3 pilares? Então, eu resolvi te dar um grande presente no dia do cliente, tá? Eu vou dar um spoiler aqui antes da gente entrar na aula prática, tá? Que eu vou demonstrar, né, o que é aula prática, eu vou fazer a demonstração prática de como fazer a trituração e a mistura com o equipamento da Powder Mix, triturador e misturador da Powder Mix. Mas antes eu quero te dar um spoiler aqui sobre o presente do dia do cliente, tá? O presente do dia do cliente vai ser algo relacionado ao equipamento que eu vou fazer a demonstração agora, certo? Relacionado ao densímetro, relacionado à capacitação da tua equipe, com o curso de controle de qualidade, né? Que tem vários, é bem completo o nosso curso, certo? Tem análise você vai conseguir fazer uma análise melhor relacionada aos testes físico-químicos preconizados na RDC 67. Existe uma prática, né? No nosso curso nós fazemos demonstração prática desde a entrada de matéria-prima até a emissão de laudo, tá? A alimentação do software de gestão. Nós abordamos sobre avaliação da qualidade de fitoativos. Nós te ensinamos como interpretar laudos e certificados de análise. Nós te ensinamos como fazer, o que fazer, te damos o passo a passo quando você recebe um teste ali do controle de qualidade externo e dá não conforme, tá? E nós trabalhamos, né, te ensinamos todas as metodologias, tá, para emitir laudo das matérias-primas, certo? São alguns tópicos que eu abordo no nosso curso de controle de qualidade. Alan, o que é que isso tem a ver com o dia do cliente? Espera que você vai entender, tá? Então, nosso presente do dia do cliente vai estar relacionado com o equipamento da Powder Mix, mais densímetro, mais curso de controle de qualidade, mas não parou por aí. Também curso de cálculos farmacêuticos, tá? E o que é que inclui o nosso curso de cálculos farmacêuticos? Nossa, é fantástico esse curso. Lembrando que eu tenho uma parceira nesse curso, a Érica Diógenes. Fantástica, gente. A Érica é mais louca do que eu, porque farmacêuticos que gostam de ensinar cálculo, né? Não giram bem, não. Mas nós amamos, né? Porque a gente nós identificamos realmente um grande gargalo no setor com cálculos e controle de qualidade. Então, por isso que eu tenho aqui um propósito de virar a chave no teu laboratório, né? Com implementação de tecnologia, te direcionando relacionado a cálculos, né? Te dando expertise em cálculos e também te ajudando a validar processos, tá? Então, no nosso curso de cálculos
farmacêutico aplicado em farmácia com manipulação, você vai ver pesagem, unidade de medida, calibração de conta-gotas, fator de correção e fator de equivalência, densidade, cálculo de densidade, tá? Cálculo para tamanho da cápsula, escolher o tamanho da cápsula, cálculo para manipulação de vitamina D, cálculo para manipulação de sachês, cálculo de milha equivalentes, cálculo de fator de deslocamento, que é quando você calcula a quantidade de recipiente para os sistemas moldados, tá? Como gomas, por exemplo. Cálculo para manipulação de semissólidos, cálculo para transformações farmacêuticas. Curso super completo também. Todos esses cursos são gravados e você vai ter acesso para 90 dias. Tá? Lana, mais do que isso tem a ver com o dia do cliente. Vai ter tudo a ver. Mas antes eu quero te apresentar aqui como funciona o misturador e triturador da Powder Mix, que está naquele primeiro pilar, tá? Vou te explicar na prática, juntamente com o Jorel, tá? Nosso consultor técnico. E você vai ver, de fato, quando eu fiz esse vídeo, eu fiz um comparativo, né? Sobre manipulação manual e manipulação com a implementação da tecnologia, tá? E assim, o equipamento, ele aumentou, porque esse equipamento, o que eu uso, o que eu demonstro, o que eu faço a demonstração, ele tem uma capacidade de 200 fórmulas por dia. Pelos meus testes, até mais, tá? E tem um equipamento, e ele tem um outro, eles oferecem um outro com capacidade de 400 fórmulas por dia, que vai ter 4 recipientes. O que a gente tem aqui no laboratório só contém 2 recipientes, mas mesmo assim, a produtividade nem se compara a uma produção manual. Mas o meu objetivo aqui, o meu intuito é para você que não conhece o equipamento ainda, ou até para você que já tem esse equipamento e está, de repente, encostado na farmácia porque a equipe disse que não funcionava. E, gente, um parênteses aqui, tá? O ser humano, ele tem uma resistência, estou falando do ser humano em si, ele tem a resistência à mudança, né? É muito mais fácil fazer o que eu costumo fazer todo dia do que implementar uma nova tecnologia, porque parece difícil. Toda implementação gera, sim, mudanças, né? E é natural que nessa implementação os processos fiquem mais lentos, mas a partir do momento que começa a rodar, nem se compara uma produção com tecnologia, com equipamento, com o uso de uma tecnologia, com a produção manual com grau, pichilho e saco. Gente, estamos em 2025, se você ainda está manipulando, misturando o pó com saco, triturando no grau e pichilo, tá na hora de você rever o seu processo. Tua operação, o teu custo, certamente o teu custo com operação, o teu custo operacional está exorbitante, tá? Ok? Então, vamos lá. Então, eu quero te demonstrar na prática quais as vantagens do equipamento, tá? E como o equipamento funciona. Vamos lá? O que a gente vai abordar aqui é sobre a prática no laboratório de manipulação, tá? Não se aplica para indústria. Em outro momento, a gente pode abordar, né, sobre o processo de mistura e trituração com foco na indústria. Mas se você é da indústria, esse vídeo definitivamente não é para você. Mas se você quer aprender, né, sobre esse processo de trituração e mistura, com o uso de um equipamento, vale a pena, sim, você conferir esse vídeo, né, com foco em farmácia com manipulação. Combinado? Então, a primeira vantagem, Jorel, qual é a primeira vantagem desse equipamento? Produtividade, né? Porque você consegue fazer... No nosso caso aqui, ele tem só 2, né? Mas existem outros modelos com 4, né? Então, aqui a gente consegue fazer 2 fórmulas ao mesmo tempo, né? Com outros, você consegue fazer 4. Você sozinho, da forma tradicional, você faz uma, né? Então, produtividade. Primeiramente, o que é preciso ficar claro, né? O que esse equipamento faz, né? O Jorel, ele colocou sobre a produtividade, né? Durante as etapas, temos vários vídeos aqui de produção de cápsulas, né? A gente vai focar na produção de cápsulas, mas dá para aplicar a outras formas farmacêuticas também, em termos de etapa de mistura e trituração. Esse equipamento, né? Ele vai fazer isso, vai triturar o pó e misturar. No nosso caso aqui, nós temos uma capacidade, tá? Esse equipamento ele tem uma capacidade de fazer esse processo de mistura e trituração com 2 formulações ao mesmo tempo. Em outras palavras, 2 fichas de pesagem ao mesmo tempo, podemos dizer assim,
certo? Então, o primeiro ponto que deve ficar claro é sobre o que esse equipamento faz. É isso. Ele faz, né? Ele é responsável por uma das etapas, por duas etapas, né? Ele consegue trabalhar duas etapas em um único processo, de uma vez só. Vamos descrever melhor essa produtividade, Jory. Na realidade, vamos provar sobre essa produtividade Sim. Na prática. Vamos. Esse equipamento, ele tem essas áreas aqui onde a gente vai colocar esses utensílios, que é justamente onde a mistura e a trituração vão acontecer. Aqui mais perto. Tá? É uma espécie de frasco, tá, pessoal? Na realidade, a empresa ela tem um frasco novo, né, com capacidade até maior. A gente vai falar sobre capacidade em outro momento, certo? Mas nesse momento, você que está assistindo o vídeo, tá? A gente já tem, eles já fornecem um novo frasco, mas nós temos até então esse frasco anterior, do lançamento anterior deles. E aí a gente coloca, posiciona eles aqui e fecha, tá? E aí a mistura ela vai acontecendo mais à frente e vocês vão ver, tá? E aí nós fizemos o quê? A título de testes. Pesamos aqui, ativo e recipiente, tá? Em duplicata, porque ele tem a capacidade de 2, então vamos fazer em 2 vezes. E agora vamos fazer, né, esse processo de trituração e mistura no misturador e triturador Powder Mix, tá? Qual vai ser o tempo que a gente vai selecionar aqui, Jorah? Vamos colocar 2. 2 minutos, porque o pó é muito fininho, então dá para trabalhar com um tempo que eu considero mínimo, tá? Para trabalhar mistura homogênea. É sempre interessante você fazer uma inspeção visual, né, para avaliar se aquele pó tá homogêneo, tá bom? E a Powder Mix recomenda que seja até no máximo de 9 minutos e 59 segundos, então até uns 10 minutos aí. A gente tá colocando 12. Perfeito. E, Jorah, vamos explicar para a turma o que é que comporta, o que é que tem, né? Quais são os utensílios relacionados a esse equipamento? Como eu já mostrei antes, né, ele vem com esse recipiente. Que não é só um, são vários, que pode ser reutilizado. Ele vem com esses. Ele vem também com as esferas. Tá? São esferas de porcelana. Esferas de porcelana, ok? Aqui não é o tamanho menor, o tamanho intermediário, tem um tamanho ainda menor, para fórmulas e quantidades ainda menores, certo? A pinça, né, para você manusear essas esferas e não ficar pegando com a luva, evitar contaminação cruzada. Né? Então, ele vem com isso. Tá? Sobre o equipamento em si, ele tem esse botão aqui de liga e desliga. Aí ele tem alguns botões coringas junto com a tela de LCD. Ele tem um botão de iniciar e parar. Então, caso você inicie, tá? E queira parar, você para aqui e ele vai parar e alinhar as duas balanças, tá? Não é necessário desligar aqui na chave geral, não. É aqui iniciar e parar, ok? Nos 2 botões, você mede os 2 botões laterais aqui. Você mede tempo e vibração, tá? Ambos. No esquerdo, você diminui tanto o tempo como vibração e rotação. E no direito, você aumenta o tempo e regula a vibração. Então, em um, rotação, no outro, vibração, e nos 2 primeiros tempos. No tempo, você regula antes de começar, certo? Então, você regula o tempo, depois que iniciar, esses botões viram sobre rotação e vibração. E essa vibração é uma vantagem também a se frisar. Por quê? Porque com a vibração, nós reduzimos essa carga eletrostática que, como eu falei, tende a se formar por conta da transferência de elétrons entre a substância e a superfície, por exemplo, tá? E isso vai dificultar o manuseio, a manipulação do pó, né? Durante o encapsulamento, formação de
grumos, tá? Isso evita a formação de possíveis grumos e uma possível divergência na uniformidade de conteúdo. Então, esse é um ponto muito importante a se priorizar. Com essa função de vibração, nós conseguimos eliminar essa eletricidade estática, tá? Outro ponto importante, se o ativo ele for higroscópico, é importante você selar, ou seja, fazer um revestimento tanto do recipiente quanto das esferas com aerosil, tá? Para evitar a adesão do pó na superfície, né, tanto do recipiente quanto das esferas, tá? Segundo ponto, uma forma também de evitar, de reduzir essa transferência de elétrons, como eu falei, é revestir com talco ou lauryl sulfato de sódio, tá? Então, são 2 ingredientes que eu já falei em vídeos anteriores que é importante, né? Alguns chamam de rinçar, como se queira chamar. Eu falo revestir, tá? Revestir os recipientes com esse. Da mesma forma, é importante você fazer também com saco, por exemplo, grau pichilo, tá? Com o utensílio que você vai utilizar. Então, é mais para prevenir, tá? Essa possível transferência de elétron, né? Entre a substância e a superfície, tá certo? Então, vamos lá, John. Vamos lá, vamos colocar a máquina para funcionar. Então, aqui nós temos ativo e recipiente, tá? Ativo e recipiente. Pode ser a mistura de ativos mais recipiente, você pode pesar direto na própria balança, inclusive. E aí nós vamos colocar as esferas. Tá? A Podemix recomenda de 3 a 4 esferas. Eu vou colocar 3. Uma esfera. 2 esferas. 3 esferas. Ok? Fechou. Então, vocês vão... São 2 partes diferentes, tá? Então, fechou. Vocês vão posicionar no equipamento. Vocês vão encaixar aqui, fechar, e com essa trava aqui, vão travar. Pronto. Uma dica, ó, vocês vão colocar essa linha aqui virada alinhado com o equipamento. Então, assim não. Assim. Vai colocar para cá. Fica bem mais fácil. Pronto. Já com o tempo aqui configurado, vamos iniciar. Aqui, essa é a rotação máxima que ele faz, né? Então, a gente pode diminuir a rotação, médio e máxima, e a vibração. Nesse caso aqui, ele não está vibrando. Tá? Vou colocar ele para pronto, ele já está vibrando um pouco. Vou colocar na vibração do nível 2. É esse daqui. Então, acho que agora vocês já estão escutando. Por que vocês não conseguem escutar com muita força o som da vibração? Porque as bases deles, eles são antivibratórias. Então, o resto da bancada, ela não vibra, tá? Só o que vibra é o equipamento. Okay? Então, ele vai parar, né? Ele vai, na verdade, vai parar os pontos, ele vai dar uma última vibração, bem forte, que é para ele realmente tirar o excesso de pó das paredes do recipiente. E agora a gente já pode tirar. Pronto. 2 formas em 2 minutos. Pessoal, aí vocês observem que pode ficar, né, pó aderido às paredes, tá? Como eu falei, mesmo ele tendo, né,
essa função de vibração, é importante, né, você fazer o revestimento. No caso, propositalmente, nós não fizemos, para você ver, ó, que fica um pouquinho de pó aderido, justamente pelo que eu falei, né, devido a essa transferência de elétrons, tá? Além disso, né, na hora de encapsular, você pode ser que você tenha dificuldade também que aquele pó entre nas cápsulas, tá? Então, assim, de forma manual, nós tivemos aí um tempo de 8 minutos, tá? Para fazer os dois processos. Aqui nós programamos o equipamento para 2 minutos, 8 minutos, e ficou certinho, bem homogêneo, tá? Eu não sei se podem perceber, o pó tá super homogêneo. Foi um tempo suficiente. Alguns pós podem durar mais, outros menos. A ideia é que vocês tenham um parâmetro de produtividade. Lembrando que aqui nós produzimos 2 fórmulas de uma única vez. Como eu falei, o equipamento ele pode ter uma produtividade maior, vai depender do tipo de equipamento que você venha adquirir, tá? A capacidade produtiva dele. Combinado? Uma outra vantagem, né, é a calibração, com a calibração das partículas. O equipamento, né, ele tem um selo da Ortofarma sobre a uniformidade de conteúdo, né? É sempre importante você validar o seu processo na prática, manipula, né, conforme as suas etapas e faz a validação do equipamento através do teste de uniformidade de conteúdo que já é exigido, né, pela RDC 67, de forma a validar o teu processo. Então, muitas vezes nem é necessário tamiz. E a terceira vantagem que a gente identificou é em relação à tamização. De fato, para muitos pós que a gente testou aqui, a gente consegue garantir uma uniformidade, né? Então, o uso do tamiz é desnecessário, mas é importante avaliar cada formulação, certo? Então, essas são as 3 principais vantagens que a gente considera, né, Jorel, em relação a esse equipamento. Produtividade, né? Vocês viram na prática como é favorável, a calibração, uniformidade de conteúdo e muitas vezes dispensa o uso do tamiz, que seria uma etapa a mais, tá? Mais economia de tempo, mais economia de dinheiro, né? Agora, você tem que atentar para a adequação desse processo à densidade. Vocês viram, né, que aqui, quando você vai fazer o processo de encapsulamento, antes disso, o pó ele sofre o processo de trituração. Consequentemente, o tamanho da partícula é reduzido, a superfície de contato é aumentada, e isso vai interferir na densidade, naturalmente. Se a densidade dos ingredientes não são alimentadas de forma fidedigna com o teu processo, você possivelmente vai ter um problema, né, na quantidade calculada de recipiente, na escolha do tamanho da cápsula pelo sistema. Por isso que é importante, quando você trabalhar a metodologia de densidade, eu não vou adentrar aqui, é importante que essa metodologia relacionada à densidade seja bem fidedigna com o processo que ocorre no teu laboratório. Um exemplo prático é sobre triturar, né? Se você fizer a densidade do teu pó sem triturar, vai dar divergência, porque aqui, quando você vai manipular, você tritura. Ok? Combinado? E aí, pessoal, gostou do equipamento? Incrível, né? Vai deixando aqui teus comentários. Eu quero. Vai colocando aqui hashtag eu quero implementar a tecnologia na farmácia. Coloca assim, chefe, nota que esse vídeo, envia para o teu chefe esse vídeo, porque, ó, agora chegou a grande hora de eu revelar que presentão é esse do dia do cliente que eu vou dar para você, dono de farmácia, e claro, para você que faz parte da equipe, do time, né? Porque, enfim, você vai ter um resultado incrível, tá? Com o que eu vou te apresentar aqui. Como eu falei inicialmente, antes da prática, né? Da demonstração prática do equipamento, eu falei que o que é que você ia ganhar nesse dia do cliente, né? Qual é o presente do dia do cliente? Tem tudo a ver com o equipamento, misturador e triturador da Powder Mix, condensímetro, controle de qualidade e cálculos farmacêuticos. Por quê? Se você fosse investir, se hoje você fosse investir em tudo que você precisa para minimizar esses gargalos, né, operacionais de uma vez por todas, aumentando a tua produtividade, aumentando
tua lucratividade. Por quê? Porque você diminui o teu custo operacional, tá? Se você fosse investir em tudo isso, nas 3 soluções que eu te falei inicialmente, esse seria o cenário perfeito, né? Você ter tecnologia, ter um bom instrumento, que é o densímetro, e ter teu time preparado, teu time capacitado com curso de controle de qualidade de cálculos farmacêuticos. Então, eu resolvi, né? Eu chamei a Powder Mix e falei, né? Powder Mix. E eles, né? O Cris e a Danila, eles pensaram que eu estava doida. Eu falei assim, Cris, se os nossos seguidores, se os nossos alunos adquirissem o equipamento de vocês, tá? Vocês poderiam dar um densímetro para eles? Ah, Cris, na hora, Lana, claro que eu daria sim. Tá certo, pois eu vou fazer o seguinte. Se os meus seguidores, se os meus alunos adquirirem o equipamento de vocês, seja o de 400 formas por dia, seja de 200 formas por dia, eu vou me comprometer a dar, tá? Os meus 2 cursos que vai capacitar toda a equipe deles, do farmacêutico ao técnico, para eles aumentarem a produtividade e minimizar os custos operacionais. Como? Eu vou dar o curso de controle de qualidade e vou dar o curso de cálculos farmacêuticos para todo mundo que adquirir esse equipamento, esse misturador e triturador, que é chave para otimizar o processo relacionado à produtividade e uniformidade de conteúdo, gente. É chave. E a Cris, não, Alana, tá falando sério. Tô falando sério, Cris, por conta do propósito que eu tenho aqui nesse mercado, tá? Mas, claro, obviamente, é algo muito específico. Por quê? Porque é um presente do dia do cliente, né? Que eu pensei em dar para vocês, tá? Como presente do dia do cliente. E também, tudo existe um começo, meio e um fim. Eu tô muito nessa vibe, né, gente, de ciclo, né? Não é à toa que o Manipus Empodera, a gente encerrou, né? A gente ofertou a última turma, né? Muita gente pensou que eu não estava falando sério, eu estava. E agora também eu estou falando muito sério. É uma oportunidade que você vai ter por tempo limitadíssimo, tá? Estamos a mais ou menos são mais ou menos 21 horas de quinta-feira, né? Do dia 18, quinta-feira. Você vai ter apenas até amanhã, às 17 horas da tarde, para adquirir esse equipamento com um densímetro, com o nosso curso de cálculos farmacêuticos e o nosso curso de controle de qualidade. Adquirir o equipamento, qualquer dos equipamentos, tá? Você vai adquirir os nossos 2 cursos e ainda vai receber de presente um densímetro. E não é o densímetro convencional, não, é o densímetro de inox. Vou deixar aqui esse densímetro aqui, tá? Que o investimento é bem maior, tá? Eu vou falar já aqui de valores, certo? E vocês devem estar perguntando quanto custa e pode deixar que eu... Não somos nós que estamos vendendo, gente. Não somos nós que estamos vendendo. Você vai adquirir nesse link aqui. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, certo? E vou deixar um QR Code aqui. Você vai entrar em contato com eles, tá? Com a Powder Mix Equipamentos. Vai falar que veio do vídeo da B Consultoria. Vai querer fechar o equipamento. E aí você vai ganhar um densímetro de inox. Você vai ganhar o curso de controle de qualidade, você vai ganhar o curso de cálculos farmacêuticos, para quem fechar apenas até amanhã, às 17 horas. Combinado? Certo? Aluna, estou com dúvidas. Entre em contato com o Powder Mix. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu simplesmente só dei de presente para vocês, tá? Os 2 cursos para quem comprar o equipamento. Combinado? Alana, mas vamos falar de valores? Quanto custa esse equipamento? Gente, sério. Para o que o equipamento entrega, que é um investimento para a vida toda, em um mês você vai estar pagando esse equipamento, de verdade, certo? Quanto você pagaria por esses 4 produtos, tá? Vamos lá que eu vou te explicar. Se você fosse pagar pelos 4 produtos, isso considerando o equipamento de menor produção, que é o de 200 formas por dia, o de 400 formas, na minha opinião, compensa até mais você comprar o de 4 formas por dia. O investimento é ali por volta de 6 mil e pouco, tá? Mas aí você entra em contato com eles. Eu estou partindo aqui do equipamento que eu fiz a demonstração, por isso que eu estou colocando o equipamento de 200 formas por dia, que possuem 2 recipientes, tá? Capacidade de
duas fórmulas por tempo, que é ali aquele tempo que eu mencionei no vídeo, em média, tá? Ok? Então, você tem aqui o equipamento Powder Mix, o de 200 fórmulas por dia, que foi esse que eu demonstrei, R$ 4.854. O vencimento de inox, R$ 378. Custo de controle de qualidade, R$ 397. Custo de cálculos farmacêuticos, R$ 397. Você investiria R$ 6.026, tá? Entretanto, eu me comprometi a dar de presente para vocês os cursos, né, de controle de qualidade de cálculos, e a Powder Mix se comprometeu a dar de presente para vocês um densímetro, tá? Então, o que era para você investir R$ 6.026, você vai investir apenas R$ 4.854, certo? Apenas o valor do equipamento. Isso, né? Mais uma vez, eu estou me referindo ao equipamento de 200 fórmulas por dia, mas tem um outro equipamento com maior capacidade produtiva, vai se aplicar, vai ser a mesma oferta. Você vai pagar apenas o valor do equipamento e vai ganhar o densímetro, vai ganhar o custo de controle de qualidade e vai ganhar o custo de cálculos para estar capacitando a tua equipe, o teu time, ok? Você faz a compra do equipamento em um prazo de 24 horas, você vai ter 24 horas, você vai ter acesso aos meus 2 cursos, certo? E o melhor, a Powder Mix também resolveu facilitar a forma de pagamento. Se você for colocar na ponta do lápis, né, quanto você pagaria em 6 vezes, né, que é o valor de R$ 809, dá um valor, gente, de aproximadamente, se você tem um ticket médio ali de R$ 80, tá? Então, se você vender 10 fórmulas a R$ 80, você está pagando esse equipamento em 6 vezes, tá? Então, se paga em um mês, você está em um mês, com certeza. Se você é farmácia com inovação que está começando, com certeza você deve estar vendendo pelo menos 30 fórmulas por dia, né? Então, em um mês, no máximo 2, você está se pagando. Se você já tem essa farmácia, se você já tem farmácia, se você já tem uma boa produção, compra mais equipamentos, compra 2, 3 equipamentos. E aí você vai ganhar 3 densímetros, você vai ganhar 3 cursos, tá? Você vai ganhar 6, no caso, 6 cursos, né? Então, isso se for 3 e assim por diante, tá? Compra mais equipamentos para você estar suprindo aí a tua produção, ok? Então, repetindo, ao invés de você investir R$ 6.026, você vai estar investindo R$ 4.854 ou 6 parcelas de R$ 809, tá? Até 6, claro, certo? Você pode parcelar até em menos. E você vai ganhar tudo que você precisa para minimizar os custos relacionados ao retrabalho, aumentar a produtividade e entregar formulações com máxima qualidade em termos de uniformidade de conteúdo, ok? Como? Comprando equipamento, implementando tecnologia, usando o instrumento, o densímetro, Powder Mix, para densidade e capacitando o teu time, ou você se capacitando, né? Dono de farmácia tem que estar 100% atualizado também, com curso de cálculos farmacêuticos e controle de qualidade. Gente, presente melhor do que esse não existe. Vocês concordam? Coloquem aí o que vocês acharam nos comentários. Vai colocando aqui nos comentários. Clique aqui no link agora. A descrição está na bio. A turma aqui da Powder Mix Equipamentos está aqui. Então, qualquer coisa, chama no direct do Instagram. Mas eu vou deixar aqui o link, que é o canal mais rápido, o link do WhatsApp, que é o canal de atendimento mais rápido deles, tá? E lembrando que essa oferta só é válida para até amanhã, dia 19, às 17 horas. Você que está assistindo esse vídeo depois, não deixe de entrar em contato, tá? Entre em contato, porque dependendo da data que você... Essa garantia eu não prometo, né? Mas não deixe de entrar em contato com o Powder Mix, porque eles podem estar te dando mais alguma facilidade, tá? Pela questão da semana do cliente, ok? Combinado? E aí, gostaram do presente? Gostaram da aula? Porque aqui, gente, o seu conteúdo não é suficiente. Eu tenho que trazer, sim, presentes para vocês, tá? Por isso que eu falo, ó, se inscreve no canal, porque você vai estar sempre sendo notificado durante as aulas, durante os eventos, tá? Vai estar sempre aparecendo aqui as notificações. Você não vai perder ofertas incríveis como essa. Me amem, viu? Me amem, porque uma condição dessa não vai ter mais. O depois não vai existir, tá?
E é isso, eu espero que eu tenha ajudado você com o conteúdo que eu apresentei aqui, espero que eu tenha te ajudado, né, com esses presentes incríveis, né, que a gente proporcionou em parceria com a Powder Mix Equipamentos. E eu te vejo no nosso próximo Manipulação. Até lá, tchau, tchau!